Eu gostaria, aqui já para não perder tempo, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus. Um livro muito difícil de você encontrar, né? A maioria está ligando Bíblia aí, tá fácil, né? Apocalipse, capítulo 1. Eu quero ler com vocês os 3 primeiros versículos e depois a gente vai para o capítulo 3. Aleluia! Glória a Deus! Quem está feliz com Jesus, olha que alegria! Amém, amém. Às vezes tem que dar uma forçada, né? Assim, né? Vamos, tranco, né? Queridos, revelação aí, Revelation, né? O Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Agora você vai aí para o capítulo 3 e a gente vai ler a partir do 14 até o versículo 22. Capítulo 3, do 14 ao 22. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Eu sei que para muitos, assim, o livro de Apocalipse, né, causa um certo pânico, assim, um certo medo, né? Eu conheço aí um menino aí que começou a ler e falou: vou parar, porque o negócio está tenso. Eu confesso que eu nunca fui um profundo estudioso do livro de Apocalipse. Eu acredito muito que a gente precisa confiar 100% em Deus, estar 100% com Deus, e aí no mero ato que acontecer, a gente vai estar na bênção, não é verdade? Então, às vezes ficar, né, criando muita coisa, muito mistério, né? Será que isso? Será que aquilo? O que isso significa? Né? Isso aí é para quem realmente está
interessado em se aprofundar mais aí na escatologia. Mas eu gostaria de meditar com você hoje, queridos, nessa passagem, é claro, e eu gostaria que a gente analisasse algumas características dessa carta, né? Antes eu quero te fazer duas perguntas. A primeira delas, já que a gente acabou de ler aqui um texto, né, de Apocalipse, você não precisa me responder em voz alta, não. Você acredita 100% na palavra de Deus? 100%? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é: quando você ouve uma pregação, uma mensagem, normalmente, o que ela produz na sua vida? O que acontece quando você ouve uma pregação? Eu acredito que na minha vida, muitas e muitas curas, muitas e muitas decisões e escolhas, muitos confrontos eu tive, né, ouvindo pregações. Eu já recebi muita transformação da parte de Deus através de pregações, através de mensagens, né, que vêm muitas vezes para nos confrontar, para realmente conflitar com aquilo que a gente às vezes acredita, né? E aquilo vem para dar uma chacoalhada para que aconteça aquilo que está ali em Romanos capítulo 12. Quer dizer, que a gente possa ser renovado pela transformação da nossa mente. Amém? Mas eu queria, queridos, falar aqui com você. Eu acredito que a gente esteja vivendo talvez um dos momentos mais difíceis para que a gente seja cristão. Eu sei que eu sempre trago essa dificuldade de ser cristão, porque eu acredito sim que exige de nós muito empenho e que exige de nós realmente colocar o nosso foco, nossa atenção e colocar a nossa energia para que a gente realmente seja um cristão verdadeiro, um cristão 100%, amém? Ou pelo menos que a gente possa tentar. Mas por que eu acredito que hoje a gente vive um dos momentos mais difíceis? Eu digo até da história. E não é porque a gente está sendo perseguido, ou não é porque a gente não tem liberdade, ou não é porque a gente tem dificuldade de acesso, muito pelo contrário. Eu acredito que a dificuldade realmente é porque a gente tem muita liberdade, a gente tem um poder de escolha muito grande hoje. Hoje, principalmente, né, com essa história do Covid aí, quase que a gente está diante de um buffet, né? Que louvor que eu vou ouvir hoje, né? Que pastor que eu vou ouvir hoje, né? Então, a gente está tendo essa dificuldade de ter muita opção, de ter muita liberdade. E o problema que a gente já começou a perceber, até na nossa igreja mesmo, pedir aqui uma permissão para o nosso pastor, para dar um puxãozinho de orelha na igreja, mas algumas pessoas, a gente já tem aqui a capacidade, né, como vocês veem, o distanciamento e tudo, de que as pessoas possam começar a vir à igreja. Mas algumas, elas já começaram a ir em vários lugares, mas não se sentem ainda muito confortáveis para virem para a igreja. Olha que troço sinistro, olha que coisa doida. Quer dizer, você vai no mercado lotado, você entra no Home Depot lotado, você faz tudo o que você faz aí durante o dia a dia, que tem um monte de gente, né? Lógico, respeitando, né? Como nós estamos aqui, mas a igreja acaba ficando em segundo plano. Quando as coisas normalizarem, será que vão normalizar? Quanto tempo será que vão demorar para encontrar uma vacina? E se o vírus começar como é que fala? A acontecer mutações com ele. E aí? A vacina já não prestou para nada. Até quando?
e a gente vai se esconder, a gente não vai para a igreja mais, a gente gostou talvez de assistir o culto deitadão na cama? Só uma reflexão aí para nós, né? O livro de Apocalipse, queridos, ele foi inspirado, como nós lemos aqui no versículo 1, aqui no capítulo 1, versículo 1, foi inspirado pelo próprio Deus. E Deus, ele entrega aquela revelação a Jesus. Olha como é que é a comunicação do céu, né? E Jesus chama o anjo, passa a revelação para o anjo. E o anjo, né, que ele é o mensageiro, né, um dos significados, né, da palavra anjo aí, é mensageiro. E ele vai e traz a revelação, a mensagem para João, que está exilado na ilha de Patmos. Foi escrito mais ou menos nos anos 90 depois de Cristo. A gente percebe ali que os evangelhos foram escritos entre os anos 45, 60, 65, né? E depois 45, 60 depois de Cristo, os evangelhos, e Apocalipse nos anos 90 aí, depois de Cristo, né? Então ele recebe essa revelação. E algumas curiosidades aqui para você do livro, só como curiosidade mesmo e como introdução. O número 7, quem já leu Apocalipse sabe que é tremendo. O número 7 é o tempo todo, né? Para você ter uma ideia, no original grego, o número 7 aparece 54 vezes. Porém, na versão em português, só aparece 30 vezes. E o número 7 significa inteireza, cumprimento e também perfeição. Tá? E a respeito das cartas, e aqui eu quero falar aqui só de algumas especulações aqui, né? De pessoas que alguns acreditam que essas cartas aqui, para as 7 igrejas, elas foram específicas somente para aquelas igrejas. Essa é uma opção. A segunda é que as pessoas, outros acreditavam que era para diferentes tempos e diferentes épocas da igreja. Outros acreditam que era para diferentes tipos de igreja e outros acreditam que era para diferentes tipos de cristãos. Então eu gostaria de utilizar aqui para nós, eu acredito que todas as opções estão corretas, mas que principalmente essas críticas, esses elogios, essas falas, elas servem para todas as igrejas que já existiram e que vão existir. E também servem para nós como cristãos, amém? Amém, né? Amém. Aê, obrigado por um amém e metade de um glória a Deus. Então eu gostaria de estudar com você. Eu queria fazer algo um pouquinho diferente hoje, mas eu gostaria de estudar a estrutura da carta. As 7 cartas, elas têm uma estrutura só. E à medida que eu for dizendo, presta atenção, à medida que eu for dizendo cada aspecto, cada característica, cada ponto dessa estrutura, eu quero que você faça uma reflexão a respeito da sua vida. Amém? Você vai fazer assim um checklist, você vai dar uma analisada na sua vida, você vai refletir sobre como está a sua vida com Deus agora. E olha que aqui a gente está pegando uma análise do último livro, hein? É como se fosse, olha aqui, ó, nós vamos fazer esse último checklist antes de acabar com tudo. Então vamos ver como é que você está aí. O tema da minha mensagem, eu coloquei aqui, vou chamar de temperatura. Somente porque o texto fala sobre isso.
Fala sobre quente, sobre frio e sobre morno. Então eu quero saber como é que está a sua temperatura. Beleza? Todo mundo aí? Firmeza? Firmeza. Aí. A primeira coisa aqui que a gente lê e que a gente percebe é que diz assim, olha só, vamos lá para o 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas e diz o amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. A primeira parte da estrutura das cartas é: eu conheço as tuas obras. E aí eu já vou fazer a minha primeira pergunta para você. Quando você olha para a sua vida, como estão as suas obras, hein? Se ele chegasse para você hoje, num tete a tete, como a gente diz, num face to face, e dissesse para você: ô fulano, ô fulana, eu conheço as tuas obras. Você ia ficar feliz com essa fala? Ou você ia tremer na base? Como é que seria? Será que você pode dizer: poxa, que bom, Jesus, que o Senhor conhece? Porque eu tenho ralado pra caramba, hein? Eu tenho pago um preço alto, hein? Eu tenho te servido, eu tenho atendido o chamado que o Senhor me deu, eu tenho respondido ao ministério que o Senhor me confiou. E não só, vamos tirar um pouco do aspecto de ministério, mas como é que estão as suas atitudes aí fora? Como é que tem sido as suas ações aí fora? Das mínimas coisas, como é que você tem tratado as pessoas? Será que você tem sido luz do mundo mesmo? Será que você tem sido sal da terra mesmo? Será que você tem sido alguém que está aí abençoando, edificando vidas, pregando o evangelho, pregando esperança para as pessoas? Ou você só tem sido motivo de tristeza para os outros? O motivo das pessoas ficarem com raiva e ódio de você, talvez. Ou das pessoas olharem para você, como é que pode ser um cristão e tratar os outros dessa forma? Ou será que o teu testemunho está batendo na trave o tempo todo? Às vezes é mentiroso, às vezes é fofoqueiro, às vezes é invejoso, às vezes fica fazendo intriga um com o outro, contenda, confusão. A gente tem jovem aqui, às vezes tem sido desobediente dentro de casa, não respeita pai e mãe. E aí vem dar uma de bonito, de cristão, de crente. Aí começou a apertar, hein? Então, olha só de novo. É muito bom, quando as nossas obras são boas, ouvir isso de Jesus, não é verdade? Falar assim: eu conheço as tuas obras. Eu falo: oh, obrigado, Jesus. Obrigado, o Senhor está vendo minha luta. O Senhor está vendo minhas dificuldades. O Senhor está vendo o que eu tenho passado. Não é? Agora, quando a gente tem as obras ruins, aí o negócio fica tenso. Então, o primeiro aspecto, né, que eu queria que você meditasse aí, refletisse, analisasse a respeito da sua vida, seria exatamente a respeito disso. Como estão as suas obras? A gente falou na semana passada, né, sobre a gente estar more aware a respeito da presença de Deus, das coisas de Deus, não é? Eu citei o Salmo 139, né, que fala: para onde eu vou me esconder do teu Espírito? Isso também tem a ver com as nossas obras. Deus conhece o tempo todo o que a gente está produzindo. Então, o que você tem feito, o que você tem produzido, quais têm sido as suas práticas, o que você tem feito, o seu estilo de vida, o que é que você pode apresentar a Deus como algo que você tem feito, principalmente para Ele. Que obras você tem? Qual é a sua realidade e como você está agindo? Suas atitudes em geral.
Em segundo lugar, na estrutura, vem uma parte muito boa, que são o que? Os elogios. Aí é bom, não é não? Olha só a continuação aqui. Nesse caso aqui, né, é triste porque não tem elogio nessa carta. Só tem críticas. Deixa eu achar aqui, eu acho que é de... a Éfeso, conheço as tuas... capítulo 2, versículo 2. A que a gente está falando é a carta para Laodiceia, tá? Mas olha só o exemplo aqui dessa carta escrita para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achaste mentirosos. Olha, mais elogio ainda. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aí depois ele vai para a crítica, né? Tenho, porém, contra ti. Eita. Mas aqui na igreja de Éfeso, Jesus, ele faz alguns elogios. E aí vai a minha segunda pergunta para você. Tem alguma coisa que você olha para a sua vida hoje, e se Jesus aparecesse para você, você teria certeza que você ia ouvir algum elogio dele? Eu sei que nessa área aqui ele ia me elogiar. Como filho, como profissional, né? Como marido, como esposa, né? Na escola, como amigo. Eu acho que tem algumas coisas na minha vida que Jesus ia falar assim: olha, eu conheço as tuas obras, viu? Eu sei o que você faz de bom, eu sei o que você faz de ruim, mas olha só, isso eu quero elogiar em você. Você tem sido fiel nisso, você tem sido obediente nisso, você tem procurado vencer tentação, você tem procurado vencer o pecado, você tem procurado fazer as coisas certas, você tem procurado se desviar do caminho mau, você tem procurado fazer o que me agrada. Tem algum aí elogio? Sem mentira, sem falsidade, seja honesto com você mesmo, para você pensar, tá bom? E aí, queridos, olha só, depois ele passa para os conselhos e críticas. É semelhante, né, a conhecer as obras, mas ele vai mais específico. Ele fala assim: olha só, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado. Eu diria rico e abestado, né? Só para quem tem a referência. E não preciso de coisa alguma. E não sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só que críticas pesadas, hein? Você já pensou nisso? Deu pau aí o negócio? Maravilha, hein? Então aqui ele diz: não é não é frio nem quente. Uma expressão usada para dizer que não está nem totalmente no mundo e que também não está sendo 100% um cristão. Está no meio termo, está no mais ou menos. Ah, você é cristão? Mais ou menos, né? Como é que tá? Interessante que Jesus falava, querido, em uma linguagem que eles entendiam. Porque às vezes a gente fica aqui pensando: nossa, que linguagem é essa?
eu sei que você não é frio nem quente. Eles tinham referência para essa fala de Jesus. Laodiceia, ela tinha algumas cidades vizinhas, e eu quero mencionar duas aqui. Hierápolis, que era uma cidade vizinha, possuía águas térmicas, águas quentes. Aí tinha uma cidade de Colosso, que possuía águas frias. E tanto uma cidade quanto a outra era utilizada às vezes pelas pessoas até por uma questão terapêutica, de tratamento. Às vezes a pessoa se machucava, eram feridas. A medicina na época aconselhava, ó, vai lá, como vamos dizer hoje, vai para jacuzzi, fica lá, vai ajudar a tua musculatura ou coisa parecida. Então, ele está fazendo uma menção dessas duas cidades. Olha, eu sei que você não é nem quente, como Hierápolis, e você não é nem fria, como Colosso. Mas você está sendo morno, você está no meio termo. Já tomou água morna? Já tomou? É tenso, não é não? É nojentinho, não é não? Aquela água, ó, você vai lembrar. Aquela água que você esquece dentro do carro, assim, ó, no sol de 95, 100, e depois quando você volta, você toma aquela água. Vai dizer que não é, vai dizer que é bom? Você é maluco? Então, morno aqui, queridos, é aquele que fica no meio do muro. E é interessante isso aí, porque olha só, às vezes a gente está sempre andando assim no limite, para saber qual que é o limite, até onde que eu posso ir, até o que eu posso fazer, o máximo que eu posso ir, que não é pecado. Eu acho que isso aqui não é, não. Aí alguns, né, se perguntam no namoro, até o que a gente pode fazer? Até onde pode ir? Eu vou te deixar bem triste, é bem pouco o que você pode fazer. Mas é muito pouco, é quase nada. Quase nada. Tipo coronavírus. 6 fitas. Eu tô lembrado aqui, escuta isso aqui. Tô lembrado de uma vez que eu fiz acho que foi um estudo que eu dei para os jovens, acho que é aqui da igreja mesmo, sobre namoro. E eu digo para você o seguinte: todo mundo tem as 3 áreas, né? Tem a área, a carne, o flesh, né? Tem a área emocional e tem a área espiritual. O relacionamento aí do mundo aí fora é o seguinte: em primeiro lugar é a carne. Bora, negar. Vamos se amassar. Em segundo lugar, o emocional. E em terceiro lugar, o espiritual, quando tem. Acaba tendo, porque a Bíblia fala que quando alguém se une a alguém, se torna um corpo com ela. Então, espiritualmente, ele está se ligando, ela está se ligando a ele ou a ela. Agora, o relacionamento cristão deve ou deveria ser o oposto. Espiritual, top. Vamos orar junto, vamos falar das coisas de Deus, vamos servir a Deus junto, vamos servir no ministério junto. Eu sempre falo aqui, querido, se um relacionamento está te aproximando de Deus, pode ter certeza que é bênção e é de Deus para você. Se um relacionamento está te afastando de Deus, está te afastando da igreja, está te afastando do ministério, dá uma bica nisso aí. Chuta que é laço. Até a dancinha. Chuta, chuta, chuta que é laço. Né? Lembrei. Testar, né? Escuta aqui, gente. Vai. Em primeiro lugar, espiritual. Em segundo lugar, emocional. E muito assim lá embaixo. Pegar na mão. Beijinho no rosto e olha lá.
na boca, selinho, né? Porque passou daí, meu irmão, né? Não adianta começar algo que você não vai poder terminar, tá bom? Simples assim. Aí ele continua criticando, queridos. E ele fala, não preciso de... Olha só, vamos voltar aqui no versículo 17. Pois diz, estou rico e abastado. Eu não preciso de coisa alguma. E aí ele fala ainda, você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aqui tem um problema, queridos, de arrogância, de soberba, de achar que porque você talvez materialmente, financeiramente está bem, que tudo está bem, que você não precisa, mal você precisa de Deus. Você está entendendo? Não precisa de nada. Eu estou tranquilo, eu estou aqui, usa essa expressão, abastado, né? Muito próspero. Mas na realidade, quando a gente olha para dentro de nós mesmos, a gente vai descobrir isso aqui, queridos. Que muitas vezes a gente é uma pessoa infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, alguém que depende, que precisa 100% da graça e do amor de Deus. Essa é a realidade. Só que o problema das pessoas hoje em dia é que elas se acham. Elas acham que elas não precisam de nada. Eu sempre cito essa frase de Martinho Lutero, que diz o seguinte, que a estabilidade é o maior inimigo da fé. Porque quando está tudo tranquilo, tudo está bem, a pessoa não precisa ter fé. Você tem dinheiro no banco, você tem carro, você está bem de saúde, teus relacionamentos estão tudo bem. Você olha para o teu trabalho, tá bom. Você olha para a tua escola, tá boa. Você olha para onde você olha, para áreas da sua vida, você fala, tá tudo uma maravilha. Aí você pode até pensar, ou às vezes até de uma forma inconsciente, eu não preciso de Deus. O que é Deus? E quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente se aproxima e dá lugar ao Espírito Santo de Deus, mais a gente tem um confronto com a nossa realidade, com quem nós realmente somos e o quanto nós precisamos dele. Aí ele continua aqui, agora ele vai dar o conselho. Mas antes aqui, eu esqueci de fazer a pergunta para você, né? Aqui nessas críticas, quais são as críticas que você acha que cabem em você, hein? De novo, a mesma pergunta. Se Jesus aparecesse para você, o que ele ia criticar em você? Na sua maneira que você está vivendo? Na maneira que você está conduzindo a sua vida? Quais seriam as críticas? E aqui ele vai dar conselho, olha só. Versículo 18. Eu aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez. E aqui ele dá outro conselho, que compre dele colírio, para ungir os teus olhos, a fim de que você veja. Então aqui ele fala, olha só, compre de mim o ouro puro. Está falando de santidade. Está falando de pureza. O que nós precisamos é conseguir conquistar isso de Deus. Amém? É andar na presença de Deus para que a gente seja purificado. Por que ele faz uma alusão ao ouro? Porque o processo de purificação do ouro é no fogo. Para que seja extraída as escórias, as impurezas do ouro, precisa ser colocado no fogo.
interessante que tem a historinha do ourives, né? Mas na realidade é uma prática mesmo de purificação. Hoje eu imagino, com a modernidade, com certeza tem tecnologia diferente para fazer isso, mas no tempo antigo, quantos sabem o que é maçarico? Não? Eu acho que é torch something. Tem um que se manda fogo assim. Blowtorch, é isso mesmo. Então aí, olha só. O ourives, ele colocava uma panela, cadinho, né, era o nome, uma panela especial com fogo embaixo, e ele colocava esse torch em cima, para ir começando a derreter o ouro, e as impurezas começavam a grudar na beira da panela. Aí sabe quando ele chegava à conclusão que estava 100% purificado? Quando ele conseguia ver a imagem dele refletida. E isso tem um ensinamento tremendo para nós. Porque a nossa santidade, o nosso caráter, o nosso testemunho, muitas vezes é forjado no fogo. É no momento de adversidade, é no momento de luta, é no momento em que tudo está ruim na nossa vida. É aí onde vem o nosso verdadeiro eu. E Deus só vai parar de te purificar quando Ele conseguir ver a imagem dele em você. Legal, né? Então, olha só. Aí ele fala para comprar veste branca. E isso está falando também de pureza. Está falando de sinceridade. Está falando de honestidade, de caráter, de moral. Aí ele também fala sobre colírio, né? Ali em Laodiceia, como eu disse no início, era uma cidade que tinha um centro médico muito grande e muito famoso. Era também um local, né, industrial e têxtil. Mas eles produziam uma pomada, que era uma espécie de colírio, que era utilizado, então, para curar algumas doenças de vista, né? Então você vê que ele fala, olha, compre de mim colírio para os seus olhos, para ungir os seus olhos, a fim de que você veja. Ou seja, a fim de que você tenha discernimento, a fim de que você tenha o verdadeiro entendimento de como você está e como que você precisa se tornar ou ficar. Aí na continuação aqui, olha só, no versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então aqui a gente sabe, assim como tem em Hebreus capítulo 12, né, que fala que Deus, ele repreende, ele açoita a todo aquele que ele recebe por filho. Amém? Então, ele está reafirmando isso, olha, fique sabendo, você é meu filho, você é a minha igreja, você pertence a mim, mais cedo ou mais tarde eu vou te repreender. Eu vou te disciplinar. E aí ele fala, olha, seja zeloso, ou seja, dedicado, cuidadoso. Faça uma coisa, se arrependa. E aí vai a outra pergunta para você. Qual que você acha que tem sido os conselhos de Deus para você durante esses dias? O que é que Deus tem requerido de você? O que é que Deus tem te falado? Olha, eu te aconselho que você faça isso, hein? Às vezes nas suas orações, no seu tempo com Deus, né? No seu tempo de adoração, de louvor, ou até mesmo, como eu disse, ouvindo uma pregação, que Deus ministra alguma coisa no seu coração e você fala, olha, eu preciso melhorar nisso.
Eu preciso me aperfeiçoar nisso. Eu preciso me purificar nisso. Porque é interessante essa questão da purificação, voltando um pouquinho, porque a purificação tem muitas vezes que Deus vai falar para você assim, ó, purificai-vos o seu caminho. Ele está te dando a obrigação de você fazer. Aí tem algumas vezes que Deus fala assim, eu purificarei. Aí é tenso, hein? Ele não está perguntando nada, ele vai chegar rasgando e arrebentando. Ou você melhora ou você melhora. Então acho que é melhor, enquanto está sendo um conselho, errei, purifica aí, ó. Isso aí está errado. Você está vacilando, você está pecando, você está desobedecendo, você está me entristecendo, você está desagradando o Espírito Santo de Deus. Purificai-os. Purifique o seu caminho, purifique a sua vida. Então ele repreende a quem ama, né? E ele nos aconselha. E aí ele termina, caminhando aqui para os dois últimos, e ele chama a nossa atenção para a sensibilidade acerca do Espírito Santo de Deus. Ele diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso, arrependa-te. Não fica teimando comigo, se arrependa. Se tem alguma coisa errada, que você sabe que está errado, se arrependa. E aí ele diz assim, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, e entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Cara, esse versículo é tremendo. Por várias razões. Primeiro que ele está batendo, ele está insistindo, ele deseja, ele quer se relacionar com você, ter intimidade profunda com você, ele quer cear com você, ou seja, ter a refeição com você, ou seja, comunhão, intimidade. Agora aí vai o desespero do negócio que não dá para entender. Ele está do lado de fora da igreja batendo. A gente usa muito esse versículo para pregar o evangelho para as pessoas. A gente pode, vamos dizer assim, até adaptar o texto para isso. Mas na realidade isso aqui é específico para a igreja. Ele está falando, ei, você, eu estou aqui, ó. Como é que pode? A gente pode estar dentro da igreja, fazendo parte da igreja e deixando Jesus lá de fora. É quando a gente começa a viver uma vida religiosa, uma vida mecânica. É tudo automático. Você faz o que você aprendeu a fazer. Não tem mais oração, não tem mais lágrima, não tem mais quebrantamento, não tem mais sensibilidade, nada. Deus está movendo, Deus está agindo, o Espírito Santo está movendo e a gente está duro. Legal, a Jéssica está aqui. Eu me desencontrei várias vezes ligando para o Gabriel essa semana. Eu ligava, ele não atendia, aí ele me ligava, não podia falar, e aquela confusão. Aí ele me ligou na sexta-feira, ontem, e eu estava adorando a Deus, o carro chorando muito, chorando muito. E eu falei, cara, mas vai ficar esquisito, porque de novo o cara me liga. Eu atendi o telefone e a primeira coisa que eu falei para ele, falei, eu tô chorando. Eu tô adorando a Deus aqui. Eu me lembrei de uma música de uns 10 anos atrás. More Than Life. Meu Deus. E a gente não pode perder isso, cara. Você pode viver na igreja, você pode ser cristão há 10 anos, há 15, 20, 30, você não pode perder essa essência. De ter um coração, um espírito quebrantado.
de perder Deus. De take for granted. Ele está sempre aí. A hora que eu quiser ou a hora que eu precisar, é só eu gritar. Mas você, pela tua vontade, pelo teu free will, fala, Senhor, eu orava para Deus, não deixa eu perder isso nunca na minha vida. Não deixa eu me tornar uma pessoa mecânica, religiosa, que aprendeu a pregar, que aprendeu a orar, que aprendeu a falar, mas perder a essência, perder a intimidade, o verdadeiro relacionamento, perder a capacidade de reconhecer: eu pequei, eu errei, Jesus, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua graça, eu preciso que o Senhor me ajude a vencer isso, eu preciso que o Senhor me ajude a ser melhor nisso. Agora embaçou tudo. Ai, Jesus, bom demais. Então ele chama atenção para a nossa sensibilidade. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está chamando a atenção a nossa sensibilidade. Escuta o que Deus está falando com você. O que Ele está tentando ministrar no seu dia a dia. Às vezes no seu trabalho. Às vezes, sei lá, fazendo o quê? Cortando grama, cuidando de casa, limpando casa, fazendo whatever. Com o coração aberto. De novo, falei semana passada, da gente estar more aware of His presence. Está mais consciente da presença de Deus. E por último, queridos, a promessa, versículo 21. Ele diz assim: ao vencedor eu vou dar a ele, que ele possa se sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Amém? Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Então, voltando aqui, será que você está sensível o suficiente? Ou você tem que se quebrantar mais? Ou você tem que buscar mais isso de Deus, quebrar essa barreira aí, ó. Essa dureza de coração, que não importa o que está sendo falado, pregado, cantado, que isso não faz mais a diferença para você. Porque Ele, queridos, Ele não vai violentar você, não. O Espírito Santo de Deus, Ele é muito educado. Ele só vai fazer aquilo que você permitir. Então, será que você está sendo sensível o suficiente? Será que realmente você está dando abertura para o Espírito Santo ministrar na sua vida? Ou você está com o coração duro? Nada mais te comove. E a promessa? A promessa é acreditar. Amém? Que nós somos salvos. Que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Que o nosso nome está escrito na palma da sua mão, no livro da vida. E que um dia a gente vai para a eternidade com Ele, aonde não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais nada desse mundo. Fica de pé, feche teus olhos.
sei que o Espírito Santo ministrou algumas coisas aí na sua vida. Cabe a você colocar isso diante de Deus. E a única coisa que a gente pode fazer é pedir: Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a corrigir a nossa rota, a nossa direção. Nos ajuda, Senhor, ó Deus, a melhorar as nossas obras. Nos ajuda, Senhor, a entender e a discernir, ó Deus, as coisas em que nós somos dignos, Senhor, ó Deus, de elogios, mas aquelas também que são críticas, mas aquelas, Senhor, que o Senhor está nos aconselhando, nos sugerindo, nos mostrando a direção, nos ensinando o caminho, nos mostrando que precisamos nos tornar mais obedientes em algumas áreas, em algumas coisas. A entender as críticas, a receber os elogios. Está sensível, Senhor. Sensível à tua presença, sensível à tua voz, disposto, Senhor, a se arrepender, a se quebrantar, a reconhecer que errou, que vacilou, que pisou na bola, que entristeceu, que desagradou, que machucou, que feriu. Nos ajuda, Senhor. Que a gente possa ter convicção, Deus, das tuas promessas na nossa vida, Pai. Que a gente possa aproveitar e usufruir, Senhor, das mais de 7.000 promessas que tem na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Que a temperatura, Senhor, da nossa vida esteja cada vez mais quente diante da tua presença, Pai. Nos afasta, Senhor, da mornidão. Nos afasta da frieza, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus